Bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço muitíssimo a Silene pelo convite, por esses elogios imerecidos, mas é um prazer realmente a gente falar um pouquinho sobre esse momento tão importante que a gente está vivendo em relação à hepatite C. Eu vou falar, então, agora um pouquinho mais detalhadamente dos esquemas de tratamento que nós temos agora disponíveis no SUS, né? E, como já foi, então, comentado pela professora Maria Cássia, nós passamos aí, na linha do tempo, por um progresso muito grande em relação aos tratamentos da hepatite C, e, hoje em dia, a gente pode dizer que está curando mais de 90% dos nossos pacientes infectados pelo vírus C, e isso nos deixa assim extremamente felizes, né? Quem já viveu tempos tão difíceis com interferon, desde a monoterapia até os esquemas com ribavirina, os esquemas triplos com boceprevir e telaprevir. Então, a gente realmente vive um momento extremamente importante. Mas também, como já foi comentado, nós temos um desafio enorme pela frente, né? Nós temos aí cerca de 700 mil pacientes a serem diagnosticados, a serem tratados, pacientes que cursam com uma doença absolutamente assintomática, e se a gente não tiver um processo ativo de busca desses pacientes, a gente não vai conseguir atingir essas metas que nos são colocadas pela Organização Mundial da Saúde. Bom, em relação ao PCDT 2017, vocês já viram aqui várias novidades que esse PCDT traz. Ele está sendo aprimorado cada vez mais e, como comentou a Cássia, hoje em dia a gente tem assim uma interlocução muito fácil com o Ministério. As sugestões elas são ouvidas, são discutidas e, na medida do possível, elas são todas incorporadas. Então, nós estamos agora com esse novo PCDT, isso já foi colocado, não preciso repetir aqui, os grupos de pacientes que nós vamos poder tratar, pacientes com diferentes graus de fibrose, aí desde o F2 até o F4, os co-infectados com qualquer grau de fibrose, assim como os transplantados de órgãos sólidos, pacientes com insuficiência hepática, nós temos esquemas também para cirróticos mais avançados, que são os cirróticos Child B e C, o carcinoma hepatocelular com a sua individualização, os pacientes com insuficiência renal crônica, com manifestações extrahepáticas, com doenças da coagulação ou hemoglobinopatias. Então, um leque extremamente amplo de pacientes que nós temos a oportunidade de tratar. E quais são os esquemas que a gente tem disponíveis no SUS? Então, vocês sabem que a gente tem esse esquema que a gente já utilizava há algum tempo, desde o final de 2015, que é a associação do sofosbuvir ou com o cimeprevir, ou com o daclatasvir, esse esquema associado ou não à ribavirina, que a gente adiciona em determinadas situações. E agora a gente vai passar a contar também com o esquema 3D, de veroprevir, ombitazvir e dazabuvir. Então, é um esquema triplo, né? Ele tem drogas que atuam nos 3 locais onde estas drogas costumam atuar contra o vírus da hepatite C. Então, nos esquemas terapêuticos, a gente tem drogas que ou são inibidores da protease, né, que são estas drogas todas que terminam com previr, a gente tem os inibidores da NS5A, e nós temos que são as drogas que terminam com asvir, e nós temos os inibidores da polimerase NS5B, que são as drogas que terminam com buvir. E a gente combina isso ou em esquemas duplos, essas drogas nunca são utilizadas em monoterapia, ou em esquemas triplos,
como é o caso aí do esquema 3D. E esse esquema 3D poderá ser utilizado também associado ou não à ribavirina. Então, vocês estão vendo aqui, em relação, vamos começar com o genótipo 1A, que eu acho que é o que traz assim mais diferenças, né? Então, quando vocês abrirem o PCDT, vocês vão ver que no genótipo 1A a gente tem diferentes situações, algumas nas quais a gente vai prescrever por 12 semanas, situações onde a gente vai prescrever por 24 semanas. E o que eu vou procurar trazer para vocês aqui é um pouco do racional do que está escrito aqui, né? Por que a gente tem que utilizar desta forma, que ao olhar assim parece um pouco complicada, né? Então vamos tentar simplificar. Bom, em relação ao genótipo 1A, o primeiro grupo que a gente tem que olhar com detalhe são os monoinfectados com genótipo 1A, que constituem até a maioria dos pacientes que a gente vai tratar com genótipo 1A. Então, quando a gente olhar para um monoinfectado sem cirrose, a gente vai ver que a gente tem 3 opções de tratamento, né? Então, o médico vai poder escolher alguma destas 3 opções de tratamento. Ele poderá escolher tratar com sofosbuvir e cimeprevir por 12 semanas, poderá escolher tratar com sofosbuvir e daclatasvir por 12 semanas e poderá escolher tratar com o esquema 3D, necessariamente associado à ribavirina, por 12 semanas. Então, a escolha aqui do médico, ela pode se basear em várias coisas. Dados de literatura, o que atua melhor no caso, no outro, e, eventualmente, algumas situações desse tipo, né? Então, aqui a gente tem 3 opções, mas uma delas exige ribavirina. Pode ser que em algum paciente o médico não queira usar ribavirina por algum motivo, já é um paciente que tenha uma anemia de base, enfim. Então, aqui a gente tem um leque de escolhas. Então, vamos dar uma olhadinha se a gente escolher para um monoinfectado sem cirrose a opção de sofosbuvir com cimeprevir por 12 semanas. Vocês sabem que esta opção, então, nos exige 2 comprimidos, que são tomados de uma vez só pela manhã, 400 mg de sofosbuvir, associado a 150 de cimeprevir. E os estudos já antigos, né, publicados lá em 2014, nos mostravam que para estes pacientes não cirróticos, 12 semanas de tratamento eram suficientes e não havia necessidade de ribavirina. Então, foi esse o esquema estabelecido para sofosbuvir com cimeprevir, com uma taxa esperada de resposta superior a 90%. Por que eu falo no superior a 90%? Porque hoje em dia existe um consenso que, para estas medicações serem consideradas ótimas, elas têm que alcançar taxas de resposta virológica sustentada superiores a 90%. Tudo aquilo que alcança taxas inferiores a 90%, a gente chama de um resultado subótimo. E, de preferência, a gente quer ter drogas que tenham resultados ótimos. Então, o cimeprevir está absolutamente aprovado, é uma boa opção para pacientes monoinfectados sem cirrose com genótipo 1A. A outra opção, sofosbuvir com daclatasvir por 12 semanas, aqui mesma coisa, né? 2 comprimidos por dia, 400 mg de sofosbuvir, 60 de daclatasvir, essa é a dose utilizada para monoinfectados, que não tenham outras interações medicamentosas. E aqui vocês estão vendo taxas de resposta virológica sustentada ótimas também em relação à associação sofosbuvir e daclatasvir.
Vocês podem dizer, nossa, parece bem melhor que a outra. Estas questões são muito relacionadas ao número de pacientes que são utilizados, né? Então, particularmente nos estudos com daclatasvir, os estudos publicados, eles têm Ns muito pequenos, então, às vezes, esta questão de ter uma resposta que pode parecer um pouco maior, um pouco menor, está relacionada ao número de pacientes estudados. De qualquer forma, também é um esquema ótimo para pacientes com genótipo 1A, monoinfectados sem cirrose. E a outra opção que a gente teria para monoinfectados sem cirrose 1A seria o esquema 3D, né? Só que aqui, necessariamente associado à ribavirina, também por 12 semanas. O esquema 3D ele já exige um número maior de comprimidos, né? Então, aqui nessa caixinha muito autoexplicativa, a gente vê que no período da manhã o paciente tem que tomar 3 comprimidos, né? E à noite ele completa com mais um comprimido. Tá? Então, o paciente vai tomar 4 comprimidos por dia e esses comprimidos divididos em 2 tomadas. Em relação aos resultados, então vocês estão vendo aqui por que a indicação, inclusive de bula, é com a associação da ribavirina, né? Porque a hora que a gente não põe ribavirina no genótipo 1A, há uma perda significativa de resposta e bate naqueles 90% ali que a gente considera mais ou menos crítico, né, em relação à resposta. Então, por isso é que essa droga deve ser associada, mesmo no não cirrótico, com ribavirina. Tá? Bom, então, no não cirrótico há várias opções, e todas elas muito boas, com altas taxas de resposta. Agora, vamos para o genótipo 1A com cirrose. Tá? Então, esta é uma outra categoria de pacientes onde as opções se modificam um pouquinho. Aqui no genótipo 1A com cirrose, a gente escolherá entre 2 esquemas. Ou sofosbuvir com cimeprevir por 12 semanas, ou sofosbuvir com daclatasvir por 12 semanas. E, em geral, estas opções associadas à ribavirina. As prescrições médicas em pacientes cirróticos, mesmo com genótipo 1, costumam vir associadas à ribavirina. O caso do 3D, ele poderia eventualmente ser utilizado também, só que ele teria que ser utilizado por 24 semanas. E na análise técnica do Ministério da Saúde, isso acarretou num impacto econômico, então o 3D foi retirado desta indicação. Então, o 3D não está autorizado para pacientes com genótipo 1A com cirrose. Ok? Bom, se usarmos sofosbuvir com cimeprevir, vamos usar da mesma forma, por 12 semanas. E agora vocês atentem aqui, né? Para este grupo de pacientes aqui, que tinham uma fibrose mais avançada, aqui a gente não tem só cirróticos, mas tem pacientes com F3, F4, e a gente tem as mesmas taxas de resposta que tem para pacientes não cirróticos e as mesmas taxas de resposta com ou sem ribavirina. Então, a associação sofosbuvir com cimeprevir para cirróticos, na maior parte das vezes, não exige ribavirina. Ela pode ser prescrita, se o médico assim quiser, mas ela não exige ribavirina. Um dado importante em relação ao cimeprevir é que tem sido demonstrado em alguns estudos, se o cirrótico for um pouco mais avançado, porque cirrose é uma gama muito grande de pacientes. A gente tem cirróticos que só aparecem com cirrose lá no fibroscan, na biópsia, e ninguém diz que o paciente é cirrótico. Agora, a gente já tem aquele cirrótico que já tem lá um ultrassom alterado, que tem varizes no esôfago. Ele está compensado, ele está muito bem, mas ele tem uns exames que já são mais alterados. Nesses pacientes que têm uma cirrose um pouco mais avançada, o
a associação sofosbuvir e cimeprevir parece atuar de uma forma inferior. Então, pacientes com cirrose um pouco mais avançada. E o que é mais avançada? A gente faz um divisor de águas com a presença de hipertensão portal. Essa hipertensão portal, ela aparece ou no ultrassom ou na endoscopia. Então, estes pacientes com hipertensão portal, na maior parte das vezes, os médicos têm evitado usar a associação sofosbuvir e cimeprevir e usam a associação sofosbuvir e daclatazvir, tá? Que é esta associação, então, também por 12 semanas. E, no caso do sofosbuvir com daclatazvir, sempre com ribavirina, tá? Vocês estão vendo aqui o impacto que a ribavirina tem quando a gente utiliza esse esquema por 12 semanas, né? De novo, os N's muito pequenos e tudo, mas na prática, em outros estudos de vida real, a gente vê que isto se confirma, né? Então, nos pacientes cirróticos com genótipo 1A, que a gente utilizar sofosbuvir e daclatazvir por 12 semanas, a gente utilizará sempre com ribavirina. Muito bem. Aí, naquela tabela grande das indicações de genótipo 1A, vocês vão ver lá que existem situações onde a gente só pode dar sofosbuvir com daclatazvir. A gente não vai usar nem o cimeprevir e nem o 3D. Por quê? Porque cimeprevir e 3D, que na sua composição tem o veroprevir, são inibidores de protease. E esses inibidores de protease, eles têm alguns impactos importantes. Um deles é a interação medicamentosa. Toda vez que a gente tem um inibidor de protease no esquema, esse inibidor de protease vai competir lá no fígado com o citocromo, que metaboliza uma série de drogas e vai causar interações medicamentosas. E o outro problema é no cirrótico descompensado, no cirrótico mais avançado. Os inibidores de protease, existe evidência que eles podem ser tóxicos para estes cirróticos mais avançados e piorar até a doença hepática, né? Então, existem situações de uso exclusivo de sofosbuvir e daclatazvir, que é um esquema que não contém inibidor de protease. Que situações são essas? São os co-infectados com HIV e HCV, onde a gente vai usar, então, sofosbuvir daclatazvir por 12 semanas. Os experimentados AIP, né, que é a turma do boceprevir, telaprevir, que eu acho que nem existe mais. Eu acho que esse pessoal já foi todo tratado e raramente vocês vão receber nas farmácias ou para indicação de tratamento o paciente que tenha utilizado isso. Mas, enfim, se encontrarem, o esquema será sofosbuvir daclatazvir por 12 semanas. E naqueles cirróticos mais avançados, onde o IP pode ser deletério, a gente vai usar sofosbuvir e daclatazvir e por 24 semanas. Usando por 24 semanas, a despeito dos pacientes serem cirróticos, muitas vezes a gente não precisa usar ribavirina, porque usa por um tempo mais longo. E esses cirróticos mais avançados, eles toleram mal a ribavirina, né? Então, é muito bom que a gente possa tratar esses pacientes por 24 semanas. Muito bem, isso foi em relação ao genótipo 1A. Tá? Agora vamos para o genótipo 1B. Então, vocês já estão vendo que necessariamente a gente vai ter que ter uma subtipagem aqui, né? E para escolher o melhor esquema de acordo com o novo PCDT. Muitos dos nossos pacientes fizeram, professora Maria Cássia colocou, pode ser apresentado lá um genótipo feito em qualquer época do acompanhamento. Mas lá no passado, pelo menos no nosso serviço, 30% das pessoas que fizeram genotipagem não tinham subtipagem. A gente não sabe se é um A ou um B. Então, esses pacientes precisam agora repetir a sua genotipagem para que a gente consiga classificar direitinho, né? Bom, em relação ao genótipo 1B, também temos
algumas modalidades diferentes. Vocês viram que a tabela já simplificou um pouquinho, né? A mais cheia de diferentes indicações é o genótipo 1A. Em relação ao genótipo 1B, simplificou por isso. Se o paciente for 1B, com ou sem cirrose, ele sempre receberá o esquema 3D por 12 semanas. Tá? Então, a gente só vai ter situações onde a gente vai usar outro esquema naqueles casos onde a gente tiver contraindicação ao IP, né? Que são os co-infectados, HIV, HCV experimentados IP, ou os cirróticos Child B e C. O resto tudo vai com o esquema 3D. Tá? Vocês desculpem, ali eu pus ribavirina, mas não precisa de ribavirina, é o esquema 3D sem ribavirina. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, os pacientes, isso é só para mostrar para vocês essa situação da gente tratar os cirróticos avançados com sofosbuvir e daclatasvir, né? Quando a gente trata esses cirróticos avançados por 12 semanas, a gente tem uma queda muito grande aqui, principalmente nos pacientes Child C. Então, é por isso que a gente tem utilizado esses esquemas por 24 semanas. Tá? Então, o genótipo 1B é mais simples. Com ou sem cirrose, sempre 3D. Situações onde não pode usar IP, sofosbuvir e daclatasvir. Genótipo 2. Genótipo 2, vocês vão ver lá no PCDT que a gente tem 3 possibilidades. Né? A gente pode usar sofosbuvir com ribavirina, sofosbuvir com daclatasvir e aqui também sofosbuvir com daclatasvir, em geral com ribavirina. Então, no genótipo 2, nós podemos escolher esses 2 esquemas. Esse que a gente vinha usando até então, e foi acrescentado agora, felizmente, esse esquema de sofosbuvir com daclatasvir por 12 semanas para pacientes cirróticos ou, eventualmente, aqueles intolerantes à ribavirina. Nós tínhamos esse problema. Às vezes o paciente ou não podia logo de cara usar a ribavirina, que é paciente com algum grau de anemia hemolítica, enfim, ou o paciente que a gente começava a dar ribavirina e tinha uma intolerância, né? Então, como é que a gente ia tratar se o esquema só tinha sofosbuvir com ribavirina? Então, agora, felizmente, a gente tem esta opção e ela é super importante para pacientes cirróticos, porque vocês estão vendo aqui, ó, como cai a resposta nos cirróticos, né? Se a gente der só sofosbuvir e ribavirina por 12 semanas. Esse também é um estudo antigo, lá de 2014, mas que já mostrava que em pacientes cirróticos a gente pode ter uma pior resposta. Então, isso foi um grande avanço também desse novo PCDT. Em relação a genótipo 3, a gente tem também algumas opções diferentes de tratamento, né, para o genótipo 3, tá? Onde a gente pode usar sofopeg-riba por 12 semanas, sofosbuvir e daclatasvir por 12 semanas, e o grande ganho que nós tivemos aqui também com a nova versão do PCDT, que foi poder utilizar sofosbuvir e daclatasvir por 24 semanas nos pacientes cirróticos, quer eles sejam A, B ou C. Né? Então, a gente não tinha esta opção aqui no PCDT anterior. E aqui vocês estão vendo o esquema. Esse esquema até ele é muito bom, né? De sofosbuvir, interferon pegilado e ribavirina por 12 semanas. Vocês estão vendo aqui as barras azuis, né? Para pacientes não cirróticos, é um esquema muito bom, né? Só que os pacientes não querem tomar. É difícil da gente prescrever um esquema agora com interferon, né, que os pacientes já sabem que eles podem utilizar um esquema livre de interferon, totalmente oral, enfim. Então, é um esquema que, apesar de bom, tem sido muito pouco utilizado, né?
E esse estudo aqui foi um dos que corroborou a argumentação. Eu faço aqui, mais uma vez, um elogio público à professora Maria Cássia, né, que encabeçou essa luta pelas 24 semanas no genótipo 3, mostrando que a resposta ela poderia ser melhorada e principalmente muito melhorada naqueles cirróticos mais avançados a partir do momento que a gente passasse a utilizar sofosbuvir e daclatasvir por 24 semanas para esses pacientes. Em relação ao genótipo 4, já foi colocado aqui, né, que a gente poderá ter as opções de sofosbuvir e daclatasvir ou sofosbuvir e cimeprevir por 12 semanas. Cimeprevir também funciona bem no genótipo 4. E naqueles com cirrose mais avançada, esse esquema de sofosbuvir daclatasvir por 24 semanas, porque aqui a gente não pode usar o IP. E a Maria Cássia lembrou agora que vai ser colocado aqui uma nota em relação aos co-infectados que também não podem utilizar os esquemas com IP por causa das interações medicamentosas, né? Muito bem. Então, eu queria mostrar para vocês como é que isso daí tem funcionado na nossa prática, principalmente na nossa prática do SUS, né? No passado, muitas vezes a gente via esses resultados aí de estudos mostrando taxas super altas de resposta, aquela coisa linda, e quando a gente ia para a vida real, a coisa era mais ou menos assim, né? Então, mas agora isso se modificou um pouco, né? Agora a gente tem a nossa vida real aí muito parecida com um conto de fadas. Então, isso aqui são os resultados preliminares de um registro nacional de tratamentos com DAAs de pacientes com hepatite C. Esse registro, ele então é encabeçado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, né? E vocês estão vendo aqui que nesse registro estão incluídos aproximadamente 3.500 pacientes que já foram tratados com DAAs aqui no nosso país. Nós tivemos uma taxa de resposta virológica sustentada total de 95%, que é uma taxa maravilhosa, né? Então, 95% dos nossos pacientes se curaram com esses esquemas de hepatite C. No genótipo 1, mais espantoso ainda, né? 97% dos nossos pacientes se curaram. E isso caiu um pouquinho em relação aos pacientes com genótipo 2 e genótipo 3, né? E muito provavelmente esta queda aqui já está corrigida, será corrigida por estas novas inserções no PCDT, né? Então, nós tivemos aqui uma resposta que, se a gente usar aquela definição, um pouquinho subótima no genótipo 2 e 3. Muito bem. Quando a gente, nesse mesmo levantamento, compara pacientes cirróticos com pacientes não cirróticos, a gente vê que justamente este impacto de queda de resposta, tanto no genótipo 2 quanto no genótipo 3, se deu exclusivamente por conta dos pacientes cirróticos, né? Coisa que não aconteceu no genótipo 1. No genótipo 1, pacientes com ou sem cirrose, eles responderam na mesma medida, com taxas muito semelhantes de resposta virológica sustentada. E em relação aos esquemas, como é que as coisas foram, né? Vocês veem aqui que os esquemas foram todos muito semelhantes, né? Apesar de ser uma casuística quase que completamente SUS, vocês veem aqui que tem alguns esquemas que a gente não tem no SUS, né? Uns poucos pacientes aqui, que são pacientes que ou compraram esse esquema, ou eventualmente judicializaram. Esses pacientes aqui, houve um estudo aberto
da ABV, um protocolo de pesquisa, então foram incluídos aqui resultados também desse protocolo de pesquisa, né? Mas a mensagem geral que a gente tem é que os esquemas eles são muito semelhantes nas suas taxas de resposta virológica sustentada. Vocês estão vendo aqui, ó, genótipo 1, sofosbuvir e simeprevir, sofosbuvir e daclatasvir foram praticamente idênticos nas suas taxas de RVS, né? Bom, gente, então, eu acho que nós podemos concluir, em relação a isso que nós temos, que os tratamentos que a gente tem hoje no SUS, eles cobrem praticamente todas as situações clínicas que a gente encontrar, né? Se me perguntasse assim, sinceramente, nós precisamos muito de algum novo esquema terapêutico, pelo menos para um primeiro tratamento de pacientes, eu acho que nosso cardápio é amplo, é bem servido, é ótimo que venham outros fabricantes, isso é salutar, isso aumenta a concorrência, reduz preço, isso é ótimo, mas do ponto de vista médico, nós estamos muito bem servidos com as drogas que nós temos para utilizar. Altas taxas de resposta têm sido alcançadas com os esquemas disponíveis e com estas correções que foram feitas em relação aos cirróticos com genótipo 2, que agora vão poder usar sofosbuvir e daclatasvir, e a correção que foi feita em relação aos cirróticos com genótipo 3, que poderão utilizar 24 semanas, nós vamos ter taxas ainda melhores do que estas que nós temos encontrado até então. Então, o que a gente precisa, na verdade, né? Qual que é o nosso desafio? Eu acho que já foi muito bem demonstrado aqui pela professora Maria Cássia que nós precisamos fazer mais diagnóstico, nós precisamos encontrar os nossos pacientes, né? E, para isso, nós precisamos ter estratégias muito claras de como é que nós vamos procurar, né? Nós temos discutido isso. Vamos procurar em grupo de risco? Vamos procurar em grupo por faixa etária? Vamos procurar amplamente na população? Existem várias estratégias e que já foram até bastante estudadas na literatura, né? De acordo com as características geográficas de cada região. Então, este é o nosso grande desafio, na verdade, fazer mais diagnóstico. E a gente fica muito feliz de saber que já há até uma reunião aí agendada na Conitec para que a gente possa discutir também retratamento, né? Nós devemos ter entre 3% a 5% das pessoas que não conseguiram alcançar a RVS com esses tratamentos que a gente ofereceu, né? 3% a 5% parece pouquinho, mas na hora que você trata 100 mil pessoas, 3% a 5% é um contingente razoável que a gente não pode deixar para trás, né? Então, a gente fica muito feliz em saber que já existe uma perspectiva de rediscutir também o retratamento. Então, era isso. A gente se coloca aqui à disposição para qualquer dúvida ou questão. Obrigada.